É isso, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mário Silva. Hoje eu quero pedir você, para se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, para deixar o seu like, ou seu dislike também. E olha só, assine o sininho das notificações, ou melhor, clica no sininho, né, das notificações para você receber o conteúdo aqui do canal. Bom, gente, o tema de hoje é muito interessante e importante para todos nós brasileiros. Hoje nós vamos falar de orgulho, mas não é um orgulho qualquer, é o orgulho de ser brasileiro. Esse vídeo, ele tem a tendência de não ser muito grande, tá bom? Quero ser bem sucinto nesse vídeo, mas eu quero dizer para você o seguinte: no passado, com toda aquela desinformação que nos era passada, que era trazida até a gente através do que na época era a grande mídia, a grande imprensa, o que hoje é uma imprensa, uma mídia decadente, eu costumo chamar inclusive de mídia velhaca, né? A velha mídia que sempre nos enganou, e hoje a gente já sabe aí, principalmente a Rede Globo fez com que as pessoas ficassem adormecidas durante muito tempo e inclusive odiando o seu país, odiando o Brasil, odiando aquela que é a nossa nação, a nossa pátria amada, como nos diz na letra do nosso lindo hino nacional. Bom, pessoal, eu quero dizer o seguinte para você: quando você olha para um país lá fora, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Rússia, para a China, com todos os defeitos que tem naqueles países, que possa existir por lá, e não se engane, todos os países têm problemas, todos os países, todas as nações têm defeitos. Aqui no Brasil também tem, obviamente, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: esses países, eles têm dentro de si, de cada cidadão, ou pelo menos da maioria, pelo menos até um certo tempo atrás, eu vou fazer uma ressalva aqui, o cidadão estadunidense, ele tinha esse orgulho de ser estadunidense, de ter nascido nos Estados Unidos. Essa coisa vem diminuindo com o passar do tempo e os Estados Unidos têm sofrido com isso. E é por isso, esse é um dos motivos pelo qual eu quero trazer esse vídeo para você hoje. Esse vídeo é muito importante, então compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que amam o Brasil. Nós precisamos ter orgulho de sermos brasileiros. É isso mesmo. Quando você vê uma nação forte, uma nação que é potência, as pessoas elas têm tendência a amar aquele país, o governo tem tendência a fazer ações que levem com que o cidadão ame o seu país. Isso faz com que aquela nação se fortaleça cada vez mais. O cidadão que ama o seu país fortalece a sua própria nação, fortalece o seu meio ali e vira uma espécie de corrente onde cada pessoa daquela soma mais um gomo, fazendo com que as coisas fiquem, vamos dizer assim, mais entrelaçadas na nação. As pessoas, elas criando esse sentimento de nacionalismo, e aqui vou abrir uma ressalva, não é aquele nacionalismo exacerbado como foi o do Bigodinho lá na Segunda Guerra, ou como é a questão dos socialistas barra comunistas aí ao longo da história, mas é aquele nacionalismo bom, aquele nacionalismo que você tem orgulho de falar: eu sou de tal país, eu nasci lá, eu tenho orgulho do meu país, eu tenho orgulho do meu estado, eu tenho orgulho da minha cidade, eu tenho prazer em morar no meu país. É claro que a gente sabe que tem pessoas que tiveram que se mudar por questões financeiras ou outras questões quaisquer, né? Mas, em geral, quando você tem um país e as pessoas têm orgulho daquele país e expressam isso, o que acontece? Aquele país ele se torna mais forte de dentro para fora e fica mais difícil que a chamada guerra híbrida quebre aquele país, divida aquele país. Agora, quando você não tem um sentimento forte, vamos dizer assim, de nacionalismo, não tem amor pelo seu país,
qualquer nação, qualquer elemento externo que montar uma emboscada de uma guerra híbrida, vamos dizer assim, o que é a guerra híbrida, para quem não sabe? Nem sempre é vantajoso você pegar e começar uma guerra colocando soldados para irem lutar. Isso custa vidas, custa dinheiro. Fazer uma guerra é muito caro, chamado boots on the ground, que seria, na tradução ali literal, botas no terreno. É caro você colocar soldados no terreno, é custoso. Dinheiro, vidas, logística é difícil. Então o que acontece? Eles descobriram com o passar do tempo e os avanços tecnológicos e também os conhecimentos foram se multiplicando e viram que era muito mais vantajoso atacar o país indiretamente através do que foi chamado de guerra híbrida. Então, quando eles viram que essa vantagem era muito maior, começaram a fazer isso com seus concorrentes ou oponentes. Exemplos aqui: Estados Unidos fez muito isso, a Rússia, a China, e esses países, quando veio um país igual ao nosso, que tem uma capacidade muito grande de se tornar uma superpotência, eu não estou falando aqui de potência. Apesar das pessoas aqui mesmo no Brasil não reconhecerem isso, o Brasil já é uma potência. Hoje, por exemplo, se não me engano, nós somos a 10ª economia do mundo. Estou falando aqui de um país que tem a capacidade de ter uma economia ainda mais forte, ainda mais pujante. O nosso agronegócio, ele é considerado aí por especialistas o agronegócio mais forte, mais rentável do mundo. Tem muitas questões burocráticas que atrapalham o Brasil, mas isso é assunto para um outro vídeo. O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: não deixem falar mal do seu país. É isso mesmo. Olha só, aquilo que está aqui debaixo dos nossos pés é nosso. Preste atenção nessa palavra, é nosso. Não é dos Estados Unidos, não é da China, não é da Rússia, nem da Inglaterra, da França, da Índia, seja lá qual for a outra nação, a outra potência. E olha só o que eu falei aqui, a outra potência, porque o Brasil é também uma potência em si e nós devemos amar a nossa pátria, porque quem está lá fora não vai deixar de amar o seu país para vir amar o nosso. Então nós também não devemos deixar de amar o Brasil para morrer de amores por outro país, seja ele qual for, seja os nossos irmãos do norte, os Estados Unidos, seja a Rússia, seja a China, seja qualquer outra nação, exatamente porque nós temos que ter orgulho de sermos aquilo que somos, e nós somos brasileiros. Nós não vamos acordar amanhã e num passe de mágica passar a ser japoneses ou coreanos ou sei lá o que, argentinos, bolivianos, paraguaios. Não, pessoal, nós vamos continuar sendo brasileiros. E temos que ter orgulho dessa condição. O nosso país ele é lindo, rico, maravilhoso e nós temos que utilizar, usufruir dessas belezas, dessas riquezas naturais que Deus deixou para nós aqui nesse lugar. E isso custou sangue, não foi de graça não, custou muita luta, foram várias batalhas, nós tivemos que nos libertar, nós tivemos que manter o nosso território, conquistamos nossas terras. E olha só, hoje muitas pessoas não dão valor a isso. Existe uma história aí que não é teoria da conspiração, de que querem implantar um governo mundial. Depois você pode pesquisar aí, por exemplo, sobre as questões da Agenda 2030. Parece que é uma coisa boa, mas no fundo é como diz aquela letra do John Lennon, né, dos Beatles, Imagine. Você ouve aquela canção, uma canção bonita, tal, mas você pega a tradução dela, ela vai falar sobre lugares que não tem fronteira, onde todo mundo é feliz, tal, tal, tal. Um mundo meio, vamos dizer assim, que não existe, um mundo de fantasia, onde tudo parece lindo, maravilhoso. É exatamente como o socialismo, que promete que todo mundo vai ser igual, que não vai ter mais pobreza, que não vai ter corrupção, que todos serão, assim, pessoas felizes. Uma coisa completamente utópica. A gente sabe que todo projeto socialista no mundo falhou.
Ah, mas e a China? A China é um país comunista. Bom, não é necessariamente comunista, porque comunismo, como eu já falei, é uma utopia, é algo que não pode ou praticamente não pode ser alcançado. Então, o que acontece é que esses países são socialistas. O socialismo é o caminho para tentar chegar até o comunismo. O comunismo é uma utopia, é algo impossível, tão complicado que é quase que impossível de chegar até lá. O socialismo é esse caminho, a tentativa de chegar, a tentativa de ser de fato comunista. Claro, o pensamento comunista ele existe. Agora, o país verdadeiramente comunista até hoje não se conseguiu. Mesmo porque, se você pega a questão do socialismo, não era para ter um governo central. A gente sabe que todos os países socialistas têm esse governo central, inclusive um governo forte, controlador, e a gente não quer isso aqui no nosso país, né, pessoal? Inclusive, pouca gente fala disso, mas o nosso país, quando houve a questão do golpe militar e os militares assumiram o poder, foi justamente para evitar a ditadura do proletariado, para evitar que o socialismo tomasse conta do nosso país e aí a coisa ficasse bem pior. E graças a Deus eles não conseguiram montar uma república socialista barra comunista aqui no Brasil. Agora, voltando ao tema aqui do nosso vídeo, já está ficando até maior aqui do que eu imaginei, mas eu quero dizer o seguinte, ó. Ame o seu país, não deixe de amar o Brasil, não só em época de Copa do Mundo, não só em época de Olimpíadas. Eu quero te dizer o seguinte, nós nos despertamos nos últimos tempos, a internet chegou e as informações foram levadas para frente. O brasileiro cada vez mais tem amor, tem orgulho, tem paixão por esse país e assim nós devemos seguir em frente. Eu quero deixar aqui para você também. Eu vou colocar aqui nos cards, acho que é desse lado aqui, o vídeo que eu gravei sobre a distopia. Isso mesmo, a nossa primeira análise sobre uma distopia. Eu escolhi um capítulo da série Black Mirror, a Nosedive, significa ali queda livre. Tá bem interessante o vídeo, deu uma análise ali de 1 hora mais ou menos. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo. Um vídeo realmente interessante e mostra que aquilo que está ali na distopia e que parece que é muita loucura, tá com um pé ali na distopia, mas está com outro aqui na nossa realidade, coisas que a gente já vê acontecendo. Bom, pessoal, é isso aí. Desejo a todos vocês aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada também, né? Porque eu não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo. E eu quero deixar esse último recado aqui para vocês, para encerrar o vídeo. Eu quero convidar também, ó, todos vocês a conhecer alguns canais. Acompanhe o canal do meu amigo Isaac Grancelli, sobrenome italiano e tudo, escreve Grancelli com 2 L's, mas lê Grancelli. Ele fala lá sobre artes marciais no canal Isaac Grancelli. Ele tem também um outro canal, Soberania do Brasil. Inclusive a gente fez uma live sobre esse tema, né? Soberania, quem ameaça o Brasil e tal. Foi bem interessante também. Procura esse vídeo lá, você vai gostar. Quero convidar você também para conhecer o canal Pátria e Defesa do Moisés, um canal com análises de geopolítica, análises militares, com análise de estratégia também brilhantes, e o canal do comandante Farinazo, comandante Robson Farinazo, canal Arte da Guerra, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Tem também o canal do Coronel Schwertz, e o lema do Coronel Schwertz é: o preço da liberdade é eterna vigilância, e tem muito a ver com o que a gente fala aqui no canal, né? Grande Coronel Schwertz. Bom, gente, tem vários outros canais que eu gostaria de falar para vocês, mas eu vou deixar esses para falar em outros vídeos, tá bom? Fica aí a dica para você conhecer esses canais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça, compartilha esse vídeo, hein? Curte, comenta, manda aí para todo mundo.
Valeu, galera. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Só Pai do Céu assim nos permitir. Valeu. Fui!